Fala nerds e fala coders! Chega mais que hoje o assunto se trata de performance, isso mesmo nerd. Hoje a gente vai aprender a escrever consultas de melhor desempenho com link no Entity Framework Core 6.0. Se interessou? Ainda não é inscrito no canal? Não perca tempo, nerd! Vai lá, se inscreva no canal e vire o Nerdzola, que isso faz chegar a mais e mais pessoas que querem saber de programação. Então, aguarda aí e voltamos já já após a vinheta. Estamos de volta, nerds e coders, para falar exatamente como escrever consultas de melhor desempenho com link no Entity Framework Core 6.0. E a primeira pergunta que eu faço nesse vídeo para você, nerd, o que deve vir primeiro? É a cláusula where ou a cláusula select? Bom, nerd, você tá se perguntando, nossa, qual cláusula que deve vir primeiro? Bom, isso geralmente é uma dúvida de nerdzolas iniciantes, tá? Que tem essas dúvidas que são geradas. Qual é a cláusula que devo usar primeiro? Se é o where ou se é o select? Em uma consulta, pensando em logicamente, tá, nerd? A gente pode dizer que a cláusula where ela é a primeira abordagem que tem melhor desempenho, pois ela filtra a sua coleção primeiro e depois ela executa apenas o select, né? Que ela seleciona os valores filtrados. Bem, isso é uma verdade até um certo ponto, tá, nerd? A gente vai ver agora no Visual Studio se realmente faz diferença a gente utilizar o where como primeira cláusula ou o select como primeira cláusula. Então bora lá no Visual Studio 2022 mostrar exatamente no benchmark qual é o melhor desempenho em consultas que a gente deve realizar no .NET. Bora lá. Bom, nerds, estamos aqui no Visual Studio 2022 para demonstrar para vocês qual é a melhor forma de escrever uma consulta via link utilizando o Entity Framework Core. Se é colocar a cláusula primeiro como where ou se é colocar primeiro a cláusula como select. Eis a questão. Bom, então como aqui vocês podem notar no meu benchmark, eu fiz exatamente esses dois cenários. Primeiro, eu vou fazer uma consulta exatamente igual para ambos. O que difere é exatamente isso. É a cláusula where primeiro e depois eu coloco a cláusula select. E já no outro, eu coloco a cláusula select e depois a cláusula where. Bom, ambas são a mesma consulta. Se você for anotar, a gente está fazendo o select no employers, né, que é na tabela, onde eu seleciono o nome e onde eu verifico se contém o parâmetro que eu estou informando, que é 1, e depois eu vou passar 500. Bom, então vamos lá ver no SQL como isso é informado. Bom, olhando para o SQL, a primeira coisa que a gente vai ver é exatamente o quanto de registro tem nessa tabela. Tem 10.000 registros. Bacana. E o select que o nosso Entity Framework faz é exatamente esse. Eu faço esse tipo de select. Então eu seleciono o nome da tabela employees, onde o nome contém 1. A mesma coisa que eu faço para outro tipo de pesquisa. Então eu quero que selecione nome da tabela employees de funcionários, onde o nome contém 500. Simples, né? Bom, então vamos ver a quantidade de linhas quando traz esse select. A quantidade que a gente pode ver, nerd, é lá embaixo no canto direito. Tem 3.440 linhas trazidas nessa consulta. Já quando a gente verifica com 500, a gente vê que traz 20 linhas que traz na nossa base de dados. Bom, bacana, né? E agora, se a gente for rodar via link, essas duas queries são exatamente iguais, mas o que muda são as cláusulas que eu coloco via link. Uma eu coloco o where primeiro e depois o select, e a outra eu coloco primeiro o select e depois o where. Vamos rodar? Vamos rodar agora e ver o nosso resultado.
Bom, como podemos notar aqui, qual que saiu o melhor desempenho, Daniel? Bom, vamos lá. Olhando para o where como a primeira cláusula, passando como parâmetro 1, tá? Que é aquele select que eu fiz, né? Onde contém zoom no nome. Ele vai trazer na estimativa de 17,79 milissegundos. Portanto, já no select first, com a condição 1 no select, o tempo foi melhor. Ele trouxe 17,18 milissegundos. Então, com aproximadamente maior que 3.000 registros de linhas no select, a melhor forma de fazer é via select como primeira condição, né? E a gente vê em questões de memória aqui, né, que foi alocado, a gente vê exatamente que foi praticamente a mesma coisa, né? Foi uma diferença mínima aqui, tá? E quando a gente traz poucos registros no nosso select, que é no caso que eu faço com 500, né? Se contém 500, o where ele sobressai no select. Então a condição de where primeiro, ele sai mais performático que eu colocar o select como primeira condição, como a gente pode ver aqui. Então o where ele deu 15,6 milissegundos e aqui deu 15,52 milissegundos. Em questões de memória, dá praticamente a mesma coisa. Interessante, né? Nesse caso aqui, a gente vê com mais registros em uma só tabela, em uma só entidade, que o where ele perde para o select, colocando, né, em questões de cláusulas primeiras. Então vamos lá ver com outro cenário. Vamos fazer agora com join, né? Então eu vou comentar esse cara aqui. Vou comentar esses caras que a gente já testou. E vamos fazer com join. Como vocês podem ver aqui, eu já começo a fazer um join na tabela de company, tá? Que eu tenho aqui na base de dados. Então vamos lá. Olhando para a tabela de company, select statistic from companies. Eu tenho 100 companhias aqui, tá? Onde eu vou fazer relação com a tabela de funcionários, tá? Onde contém, né, o nome daquele funcionário que eu estou passando via benchmark. A mesma coisa que eu faço para cá. A única coisa que difere é exatamente os testes que a gente está fazendo. Primeiro eu utilizo a condição where e depois a condição não, me desculpe, a cláusula where e depois a cláusula select e depois no outro cenário eu utilizo a cláusula select e depois a cláusula where. Quais dessas, né, consultas via link sai com melhor desempenho? Então vamos rodar. Bom, já rodou aqui o nosso benchmark e a gente pode notar os seguintes cenários, né? Quando eu utilizo a cláusula where primeiro com join, né, passando o parâmetro 1, que é o que contém mais de 3.000 linhas, né, ele tem um tempo de 19,57 milissegundos.
é um tempo bom, né? Comparado ao que ele fez com o select aqui, né? Que ele fez com o parâmetro 1 também, né? Mas ele fez exatamente com 56, ou 56 não, 26,68 milissegundos. E olha o que é interessante, quando eu faço o join, olha quanto que ele alocou de memória. E olha quanto que ele alocou de memória quando eu utilizo o select em primeira cláusula. Bom, a mesma coisa que eu faço aqui com poucos registros, né? Então, o where com 500, né, que traz em torno de 20 linhas, ele teve um tempo de 15,85 milissegundos. E já quando eu utilizo a cláusula select primeiro, né, com o parâmetro 500, eu tenho exatamente 18,38 milissegundos. E olha a diferença em questões de memória. Então a gente olhando assim, qual que é a melhor maneira de utilizar, Daniel? Eu indicaria a cláusula where como primeiro e depois o select. Por questões de memória, né? A gente pode ver que no outro cenário, quando a gente não faz join, a gente tem um ganho muito pouco de milissegundos, né? E a questão de memória é praticamente a mesma. Quando a gente fala de performance, a gente fica muito mais preocupado não só com o tempo de resposta, mas sim o quanto que ele está alocando de memória para fazer um determinado select. Então, olha a diferença aqui. Então, a gente vê que em questões de memória aqui, quando eu faço o join, o where ele sobressai muito contra o select, colocando como uma primeira cláusula em a sua consulta via link. Então, fique a dica para você aí que está utilizando o link e não sabe qual a ordem que você deve seguir. Então, praticamente, hoje a gente comprova que o select não é tão eficaz assim em questões de performance. Então, para você construir uma melhor consulta via link, você utilizaria primeiro a cláusula where. Fica a dica aí. Depois de entendermos qual é a melhor forma de executarmos consultas via link utilizando select e where, chegou o momento de falar para você o que deve vir primeiro, o where ou o order by? Eis a questão. Então, bora lá para o Visual Studio 2022. Vamos responder também essa pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Até mais. Bom, nerds, o que vem primeiro? O order by ou o where? Bom, então vamos ver qual cláusula que fica mais performática ou que traz mais desempenho durante as nossas consultas utilizando o link com Entity Framework. Beleza? Então vamos lá. Respondendo a sua pergunta, né? O que vem primeiro? Se a gente olhar principalmente esse cenário aqui, né? Essa primeira abordagem, ela exigirá que toda a coleção seja classificada e filtrada. Se tivéssemos 1 milhão de itens, tá? Do quais apenas um tivesse o nome do autor como 500, tá? Estaríamos perdendo muito tempo ordenando os resultados que seriam jogados fora. Se você usar a segunda abordagem, que é essa daqui, tá? Desta vez estamos apenas ordenando os resultados filtrados, que no caso o exemplo é de apenas um único item correspondendo ao filtro, que será mais eficiente, tanto no tempo e quanto em espaço. Olha que importante, né? Se a gente for olhar, então só de falar isso já responde a sua pergunta referente qual query, né, de link que é mais performática nesse caso. Então vamos rodar lá. Deixa eu mexer aqui no programa, né? Já está aqui. Então vamos rodar esse carinha aqui.
Bom, já rodou aqui o nosso benchmark. E o que a gente pode notar aqui, né, nerds? O where ganha, né, como primeira cláusula nas nossas consultas de link. Então ele deu, né, 2010 milissegundos e aqui deu 2060 milissegundos, colocando o order by na frente. E questões de memória, a gente alocou um pouquinho mais, né? Como a gente pode ver aqui, 2 KB a mais, mas não impacta a nossa performance. Então, nesse caso, a gente também utiliza o where como primeira cláusula no nosso select via link. Bom, essas são algumas dicas que a gente pode dar referente a como escrever consultas, né, com melhor desempenho utilizando o link e Entity Framework, tá? E espero que você tenha gostado. E caso você tenha gostado do vídeo, deixa esse like maroto, compartilhe com os amigos, que isso faz a gente crescer a mais e mais. E melhor, que esse conteúdo chegue a mais pessoas que querem saber de programação e querem aprender. Beleza? Então conto com seu apoio. Até mais.